Por R$ 100, uma madrasta decidiu se livrar de uma menina como se estivesse descartando um problema que já não queria carregar. O homem que recebeu o dinheiro parecia um mendigo qualquer, com roupas gastas, barba por fazer e um saco velho jogado sobre o ombro. Só que aquela menina ainda não fazia ideia de que tinha acabado de cruzar o caminho de alguém capaz de mudar não só a vida dela, mas também o destino de uma das famílias mais poderosas do Brasil. E quando a madrasta descobrisse quem aquele homem era de verdade, já seria tarde demais para desfazer o que tinha feito. Agora presta atenção, porque o detalhe mais cruel dessa história não está nos R$ 100, mas no motivo pelo qual aquela criança foi vendida. R$ 100, e você leva ela agora. A frase saiu da boca de Sônia como se estivesse negociando uma cadeira velha na calçada. O homem sentado perto da entrada do terminal levantou o rosto devagar. A barba grisalha escondia parte das feições. A camisa tinha uma manga remendada e o tênis estava tão gasto que a sola parecia prestes a se soltar. Ao lado dele havia uma mochila desbotada, uma garrafa de água pela metade e um saco de papel com 2 pães. A menina segurou com mais força a alça da própria mochila. Tia Sônia, o que você está falando? Sônia nem olhou para ela. Fica quieta. Helena, o homem continuou encarando a mulher. A senhora está me oferecendo uma criança por R$ 100? Sônia cruzou os braços. Não faz drama. Você vive na rua, ela não tem para onde ir. Um ajuda o outro. Helena tinha 9 anos, mas entendeu o bastante para dar um passo para trás. Só que tinha um detalhe. O homem de roupas sujas não parecia surpreso. Parecia estar confirmando alguma coisa. Ele tirou uma nota de R$ 100 do bolso interno da jaqueta, segurou entre 2 dedos e perguntou: "E depois disso a senhora vai embora?" Sônia pegou o dinheiro antes mesmo de ele terminar. Depois disso, problema seu. Helena olhou da nota para a mulher que, desde a morte do pai, mandava em tudo dentro de casa. Você prometeu que a gente ia comprar meu material da escola. Sônia guardou o dinheiro na bolsa. Mudou o plano. Mas minhas coisas estão em casa. Não estão mais. A menina ficou parada. Aquela resposta doeu mais do que o restante. O homem se levantou, era mais alto do que parecia sentado. Qual é o nome dela? Sônia soltou uma risadinha curta. Se quer tanto, pergunta para ela, e se afastou. Helena correu 2 passos. Tia Sônia! A madrasta não parou. Tia Sônia, espera! Dessa vez, Sônia virou só o rosto. Para de me chamar assim. Seu pai morreu. Eu não sou mais nada sua. Então atravessou a calçada, entrou num carro de aplicativo e fechou a porta. Helena ficou olhando o veículo sumir no trânsito. Não chorou. Apenas tirou a mochila das costas, colocou no chão e se sentou sobre ela, como se ainda estivesse esperando que alguém voltasse e dissesse que aquilo tinha sido uma brincadeira cruel demais. O homem não tentou tocar nela. Sentou de novo, deixando quase 2 metros entre os dois. Durante alguns segundos, só o barulho dos ônibus entrando no terminal preencheu o espaço. Meu nome é Augusto, ele disse. Helena não respondeu. E eu não comprei você. Ela virou o rosto. Você deu dinheiro para ela. Dei. Então comprou. Augusto coçou a barba. É. Vendo desse jeito, minha defesa ficou bem ruim. Helena franziu a testa. Foi quase nada, mas foi a primeira reação que não parecia medo. Augusto abriu o saco de papel e colocou um pão embalado sobre o banco entre eles. Tá com fome? Não, o estômago dela fez um barulho alto. Augusto olhou para o pão. Ele parece discordar. Helena continuou séria. Tem alguma coisa dentro? Presunto e queijo. Não. Quero saber se você colocou alguma coisa. Augusto abaixou os olhos por um instante. Aquilo dizia mais sobre os últimos meses da menina do que qualquer explicação. Ele abriu o pacote, partiu o sanduíche ao meio, deu uma mordida em uma metade e deixou a outra no banco. Agora você sabe que, se tiver veneno, a gente passa mal junto. Isso não faz sentido. Eu sei. Mas foi o melhor argumento que consegui com fome. Helena esperou, depois pegou o pão. Augusto não sorriu. Era cedo demais para comemorar qualquer confiança. Enquanto a menina comia, ele olhou discretamente para o outro lado da avenida. Um homem de camisa azul estava encostado numa banca de jornal.
Fingindo conferir o celular, Augusto fez um movimento quase imperceptível com a cabeça. O homem respondeu do mesmo jeito. Helena viu. Você conhece ele? Augusto voltou os olhos para a menina. Quem? O homem de azul. Por uma fração de segundo, ele demorou demais para responder. Já vi por aqui. Helena mastigou mais devagar. Você mentiu. Augusto levantou uma sobrancelha. Como sabe? Meu pai fazia essa cara quando mentia para minha mãe. Que cara? Essa, excelente explicação. Você apertou a boca antes de falar. Augusto desviou o olhar para a rua. A menina tinha acabado de complicar o plano inteiro em menos de 15 minutos. E ela nem sabia que existia plano algum. Naquela manhã, Augusto Valença não deveria estar naquele terminal. Pelo menos não segundo a agenda oficial. Para o restante do país, ele estava em Brasília, numa reunião fechada de investidores da Valença Participações, o conglomerado que controlava empresas de energia, tecnologia, logística e infraestrutura. Revistas de negócios estavam jasco de chamá-lo de um dos homens mais ricos do Brasil. Augusto odiava a frase. Não pela riqueza, mas porque ela fazia parecer que dinheiro explicava tudo sobre alguém. Naquela semana, ele tinha deixado o terno, o motorista e a agenda executiva de lado por um motivo que nem mesmo o conselho da empresa conhecia por inteiro. Nos últimos 4 meses, pequenas fundações ligadas ao Grupo Valença haviam recebido denúncias sobre crianças usadas em esquemas de desvio de benefícios, falsificação de tutela e apropriação de heranças. Um dos nomes que apareceu nos documentos foi o de Helena Duarte. E outro nome apareceu ao lado, Sônia Duarte O., que Augusto não esperava era assistir, com os próprios olhos, a mulher abandonar a menina por R$ 100. Muito menos ouvi-la usar a palavra problema. Se você estivesse passando por aquele terminal e tivesse visto uma mulher entregar uma menina por R$ 100 a um desconhecido, provavelmente chamaria a polícia antes de entender qualquer coisa. Augusto também pensou nisso. Mas havia meses de investigação por trás daquele encontro, e uma denúncia precipitada podia apagar provas que ainda levavam a outras pessoas. Se Sônia acreditasse que tinha se livrado de Helena, talvez cometesse o erro que vinha evitando, e havia semanas. Era justamente isso que Augusto precisava descobrir. E se você chegou agora nessa história, fica por aqui porque aqueles R$ 100 ainda iam custar caro demais para muita gente. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. E se ainda não é inscrito, aperta inscrever porque essa história mal começou. Helena terminou o pão. Para onde você vai me levar? A pergunta tirou Augusto do raciocínio. Para um lugar seguro. Isso é o que gente ruim fala em filme. Você vê muito filme. Meu pai gostava. O jeito como ela disse pai fez Augusto abandonar qualquer tentativa de humor. Faz quanto tempo que ele morreu? 7 meses. E sua mãe? Helena baixou a cabeça. Morreu quando eu era pequena. Augusto já sabia. Mas precisava ouvir o que Helena acreditava saber. Depois que seu pai morreu, você ficou com Sônia? Ela era mulher dele. Era sua madrasta? Ela mandou eu chamar de tia. Por quê? Helena deu de ombros. Falou que madrasta era palavra feia. Augusto quase respondeu, mas segurou. Vocês moravam onde? A menina citou um bairro da zona oeste de São Paulo. Era o mesmo endereço do relatório. E você estudava? Estudo. Quer dizer, estudava. Por que estudava? Helena mexeu no zíper quebrado da mochila. Faz 2 semanas que ela não deixa eu ir. Augusto se inclinou um pouco. Ela explicou por quê. Disse que eu estava doente. Você estava? Não. Uma porta de ônibus bateu perto deles. Helena se assustou e apertou a mochila contra o peito. Augusto reparou. O que tem aí? Ela abraçou a bolsa ainda mais forte. Nada. Então é um nada importante. Helena olhou para ele desconfiada. Você pergunta demais. Faz parte do meu trabalho. Mendigo tem trabalho. Augusto quase engasgou. Esse golpe foi baixo. Você falou. Ele olhou as próprias roupas. Tá, justo. A menina baixou os olhos. Você vai me mandar pedir dinheiro? A pergunta veio tão baixa que Augusto precisou se inclinar para ouvir. Não. Roubar? Não. Dormir na rua? Também não. Então por que você me quis?
Augusto ficou em silêncio. A resposta verdadeira era complicada demais. Ele havia se aproximado porque precisava descobrir quem estava desviando valores de um fundo privado ligado à família Duarte. Mas, depois de ver Sônia abandonar uma criança, o caso tinha deixado de ser apenas financeiro, porque ninguém podia deixar você ir embora com qualquer pessoa. Helena ergueu os olhos. Mas você é qualquer pessoa. Aquilo atingiu Augusto num lugar inesperado. Para você, sou mesmo. Ele pegou a mochila velha e colocou no ombro. Então vamos fazer assim. Você não precisa confiar em mim agora. Só precisa aceitar que eu vou te mostrar onde a gente vai. Se não gostar, você fala. E se eu quiser ir embora? A gente conversa com alguém que possa te proteger de verdade. Polícia? Pode ser. Helena ficou de pé. E você não vai pegar meu braço. Não, nem minha mochila, só se você pedir. Ela colocou a própria mochila nas costas. Então, Antana na frente, obedeceu. Do outro lado da avenida, o homem de azul guardou o celular e começou a segui-los à distância. Helena percebeu de novo. Não falou nada dessa vez, preferiu guardar a informação. Esse era um hábito que aprendera nos últimos meses. Quando os adultos mentiam, mostrar que você sabia fazia eles inventarem uma mentira melhor. No apartamento onde morava com Sônia, Helena tinha aprendido muitas coisas assim. Aprendeu que documentos desapareciam quando ela perguntava demais. Que ligações terminavam quando ela entrava na cozinha. Que o nome de seu pai deixava Sônia irritada. E que uma gaveta trancada era mais interessante do que qualquer gaveta aberta. 2 dias antes, Helena tinha encontrado a chave daquela gaveta dentro de um vaso. Não pegou dinheiro. Não pegou joias. Pegou apenas um envelope amassado com o nome dela escrito à mão. O envelope estava agora dentro da mochila. Augusto não fazia ideia. Sônia também não. E aquele pedaço de papel seria suficiente, mais tarde, para mudar o rumo de tudo. Do outro lado da cidade, Sônia chegou em casa 40 minutos depois. Entrou sem acender as luzes, o silêncio pareceu bom, sem mochila no corredor, sem copo esquecido perto da pia, sem voz perguntando quando voltaria para a escola. Ela tirou os sapatos e foi direto até a sala. Por alguns segundos, ficou parada diante de uma foto antiga de Rafael Duarte. Pai de Helena. Sônia pegou o porta-retrato. Você sempre soube complicar minha vida, né? Não havia ninguém para ouvir. A raiva no rosto dela cedeu por um instante. Rafael tinha sido o primeiro homem que fizera Sônia acreditar que podia pertencer a uma vida diferente. Quando se conheceram, ela trabalhava como recepcionista num escritório onde ele era cliente. Rafael não era milionário, mas tinha uma pequena empresa de engenharia, um apartamento quitado em investimentos que, para Sônia, pareciam riqueza suficiente. Durante 2 anos, ela acreditou que os dois construiriam alguma coisa juntos, só que Rafael nunca colocou o nome dela em tudo. Sempre dizia que uma parte deveria ficar protegida para Helena. No começo, Sônia fingia entender. Depois começou a odiar a frase para Helena. Sempre Helena. Quando Rafael morreu depois de uma doença curta, Sônia descobriu que o patrimônio era mais complicado do que imaginava. Havia contas, participações societárias, um seguro, uma aplicação que ela não conseguia movimentar e um documento que o advogado se recusava a entregar sem a presença de representantes legais da menina. A partir daí, Helena deixou de ser apenas uma criança na casa. Virou uma porta trancada. Sônia colocou a foto de volta. Agora acabou. Pegou o telefone e ligou para alguém. A pessoa atendeu no segundo toque. Você fez? Sônia caminhou até a janela. Fiz. Tem certeza de que ninguém viu? Ela lembrou do homem barbudo, um morador de rua. Só isso. Houve silêncio do outro lado. Você deixou a garota com um estranho? Você queria que eu fizesse o quê? Matasse? Baixa a voz. Sônia olhou para a porta, embora estivesse sozinha. Ela vai sumir. O que você queria? Eu queria que você resolvesse sem criar outro problema. Resolvi. E o envelope? Sônia ficou imóvel. Que envelope? A voz do outro lado mudou. Sônia, ela correu até o quarto. Abriu o armário, puxou uma caixa, jogou papéis na cama. Depois foi até a cômoda. A chave da gaveta não estava no lugar. Não. O quê?
Sônia abriu a gaveta, vazia. Não tá aqui. Você disse que a menina não sabia de nada. Mádio começou a respirar pela boca. Ela não sabia. Então quem pegou? Sônia olhou para o quarto de Helena. A porta estava entreaberta. Eu te ligo, desligou. Entrou no quarto e começou a vasculhar tudo. Cama, gavetas, armário, caixa de lápis, danada. Então lembrou da mochila azul. A mesma mochila que Helena levou. Sônia sentou na cama. Pela primeira vez desde que recebera aqueles R$ 100, desejou que o homem do terminal ainda estivesse exatamente onde o tinha encontrado. Só que ele já estava longe. Augusto levou Helena até uma pequena casa mantida por uma organização parceira da Fundação Valença. Não havia placa com nome de empresa. Não havia carros de luxo. Era isso que ele queria. Uma assistente social esperava na varanda, mas Augusto pediu que ela não se aproximasse rápido demais. Helena, essa é Marina. A menina olhou para a mulher. Sua esposa? Marina riu. Deus me livre. Augusto virou o rosto. Precisava dessa sinceridade toda. Você pediu para eu ser natural. Helena quase sorriu, quase Marina se abaixou um pouco sem invadir o espaço. Oi, Helena. Tem um quarto lá dentro. Banheiro também. Se quiser tomar banho ou comer alguma coisa, fica à vontade. Quanto custa? Marina ficou séria. Nada. Todo mundo fala isso antes de cobrar. Augusto e Marina trocaram um olhar. Você pode ficar com sua mochila, Marina disse. Ninguém vai mexer. Helena apertou a alça. Nem ele. Nem ele. Tá entrou. Quando a porta fechou, Marina virou para Augusto. Você perdeu a cabeça? Provavelmente. Augusto, você se infiltrou numa investigação financeira. Não num resgate de criança improvisado. Ela foi vendida na minha frente. Eu sei. Caio me ligou. O homem de camisa azul apareceu pelo portão. Helena estava certa. Ele conhecia Augusto. Caio Nunes trabalhava havia 8 anos na governança corporativa do Grupo Valença. E naquele dia tinha recebido uma ordem estranha. Vestir algo comum, ficar longe e não agir a menos que Augusto sinalizasse. A mulher voltou para o endereço, Caio disse. Ficou cerca de 20 minutos e fez uma ligação. A equipe não conseguiu ouvir. Alguém apareceu? Ainda não. Marina cruzou os braços. A gente precisa comunicar isso oficialmente. Augusto assentiu. Vamos fazer tudo pelo caminho correto. Proteção à criança primeiro, investigação depois. E sua fantasia de mendigo acaba hoje. Não acaba. Marina encarou Augusto. Você tá brincando. Sônia acha que deixou Helena com um morador de rua. Se amanhã ela descobrir que entregou a menina para mim, fecha todas as portas. Você quer continuar fingindo? Só até entender por que ela precisava que Helena desaparecesse. Caio apoiou as mãos no portão. Tem mais uma coisa. Augusto olhou para ele. Fala. A conta ligada ao Fundo Duarte teve uma tentativa de movimentação hoje cedo. Valor? Quase 3 milhões. Marina perdeu o sorriso. Em nome de quem? Ainda estamos confirmando. Augusto olhou para a janela do quarto onde Helena estava. A menina aparecia atrás da cortina, observando os três. Ela sabe mais do que contou, ele disse. Helena se afastou da janela no mesmo instante. No quarto, tirou o envelope da mochila. Estava fechado com fita. Na frente, a letra do pai dizia, para Helena. Só entregue quando ela estiver segura. A menina passou o dedo sobre o próprio nome, queria abrir. Mas o pai sempre dizia que promessa era coisa séria. Antes de morrer, ele tinha pedido uma única coisa. Se algum dia alguém mandar você sair de casa, leva sua mochila azul. Na época, Helena não entendeu. Agora entendia menos ainda. Ela guardou o envelope de novo. Na sala, Augusto tirava a barba postiça de diante de um pequeno espelho. Marina olhou para ele. Vai entrar assim? Melhor não assustar a menina amanhã quando ela descobrir que minha barba saiu inteira na mão. E o nome? Qual nome? Você falou, Augusto. Ele parou. É meu nome. Augusto Valença também é seu nome. Se ela reconhecer, uma criança de 9 anos não acompanha revista de negócios. Helena surgiu no corredor. Você é Augusto Valença? O silêncio caiu tão rápido que Marina fechou os olhos. Augusto virou devagar. Helena segurava um tablet antigo da casa. Na tela havia uma foto dele usando terno, cercado por executivos.
O título dizia que o empresário Augusto Valença liderava uma das maiores companhias privadas do país. Helena aproximou o aparelho do rosto dele, comparando. Você raspou metade da barba em 10 minutos. Caio tossiu para esconder uma risada. Augusto passou a mão pelo rosto. Tá. Isso também ficou difícil de explicar. Helena recuou. Você mentiu para mim. Sobre minha aparência, sim. Sobre ser mendigo, sim. Sobre aquele homem, ela apontou para Caio. Também. Augusto não tentou se defender. Também. Então por que eu acreditaria em qualquer coisa agora? A menina virou e correu para o quarto. A porta bateu. Marina lançou um olhar duro para Augusto. Parabéns. CEO do ano, ele tirou o restante da barba postiça. Eu mereci essa. No quarto, Helena enfiou a mochila nas costas. Procurou outra saída. A janela dava para um pequeno jardim cercado. Ela abriu. Antes de passar a perna, ouviu uma voz do lado de fora. Eu não vou impedir você. Augusto estava do outro lado do vidro, a alguns metros. Helena congelou. Você me seguiu? A porta da frente ainda é mais fácil. Sai daqui. Saio. Só quero te dizer uma coisa. Você já mentiu. É verdade. Então vai embora. Augusto colocou as mãos nos bolsos. Meu nome é Augusto Valença. Eu tenho empresas. Tenho dinheiro. Aquele homem trabalha comigo. E hoje eu estava vestido daquele jeito porque precisava observar sua madrasta sem ela saber quem eu era. Helena não respondeu. Agora você sabe tudo que eu posso contar sem colocar mais gente em risco. Mais gente quem? Augusto percebeu a armadilha. Ainda não sei. Outra mentira. Não, dessa vez eu estou dizendo que não sei. Ela ficou olhando para ele. Por que você estava seguindo a tia Sônia? Porque apareceu dinheiro que talvez pertença a você. Helena soltou a janela. Meu, talvez! Quanto? Muito mais do que R$ 100. Isso não responde. Augusto quase sorriu. Você vai ser uma ótima negociadora. Quanto? Alguns milhões podem estar envolvidos. Helena ficou branca. Meu pai não tinha milhões. Talvez não tivesse do jeito que você imagina. Ela deu um passo para trás. Você quer meu dinheiro. Eu já tenho dinheiro. Gente que tem dinheiro sempre quer mais. Meu pai falava isso. Augusto ficou quieto. Seu pai era um homem esperto. Helena apontou para a janela. E ele também falava para não confiar em homem que concorda comigo só para eu gostar dele. Seu pai está tornando meu trabalho bem difícil. Dessa vez, um canto da boca dela subiu, durou 1 segundo. Depois desapareceu. Eu quero saber o que está acontecendo. Você vai saber. Agora. O que eu sei agora é pouco e pode estar errado. Então falo pouco. Augusto olhou para Marina, que tinha aparecido no corredor. Ela assentiu. Depois que seu pai morreu, alguém começou a tentar movimentar valores ligados a documentos que estão no seu nome. Sua madrasta tentou assumir parte desse controle. Algumas coisas não bateram. Foi por isso que começamos a observar. Helena segurou a mochila. E hoje? Hoje ela te abandonou. Ela me vendeu. Augusto não corrigiu. Sim, a menina engoliu seco. Por que ela faria isso se precisa de mim para pegar o dinheiro? Essa pergunta parou Augusto. Marina também ficou imóvel. Até aquele momento, todos partiam da mesma hipótese. Sônia queria controlar Helena para acessar o patrimônio. Mas Helena acabara de apontar a falha. Se precisava da menina, por que se livrar dela? Augusto deu um passo em direção à janela. Helena, sua madrasta falou alguma coisa sobre documentos nos últimos dias? Assinatura? Não. Seu pai deixou alguma coisa com você? Silêncio. Augusto percebeu. Helena segurou a alça da mochila. Não. Foi a vez dele de notar a mentira, mas não pressionou. Tá bom. Você sabe que eu menti. Sei. Vai pegar minha mochila? Não? Por quê? Porque se tem alguma coisa aí, você vai me mostrar quando decidir que eu mereço ver. Helena ficou olhando para ele. Depois fechou a janela. Augusto voltou para a sala. Marina falou baixo. Você acha que ela tem alguma coisa? Tenho certeza. E não vai pedir. Se eu fizer isso, viro só mais um adulto tentando tirar alguma coisa dela. Caio recebeu uma mensagem no celular. O rosto dele mudou. Augusto. O quê? Confirmaram a tentativa de movimentação. Em nome de Sônia. Não, Caio virou a tela. A solicitação saiu usando dados de Helena. Augusto pegou o aparelho.
A movimentação tinha sido iniciada naquela manhã, horas antes de Sônia ir ao terminal. Marina leu por cima do ombro dele. Então alguém tentou usar a identidade da menina antes de ela desaparecer. Exato. Isso muda tudo. Augusto assentiu. Sônia não precisava mais da Helena. Caio terminou a ideia. Precisava que ninguém encontrasse a verdadeira. Naquela mesma noite, Sônia recebeu um homem no apartamento. Ele não tirou os óculos escuros quando entrou. Chamava-se Maurício Farias. Era consultor financeiro e tinha trabalhado com Rafael Duarte anos antes. Foi ele quem ensinou Sônia a encontrar brechas nos documentos deixados pelo marido. Também foi ele quem, havia 3 meses, percebeu que existia algo maior escondido nas participações antigas de Rafael. Você perdeu o envelope, Maurício disse. Sônia fechou a porta. Talvez nem esteja com ela. Você procurou o quarto. Tudo. Maurício caminhou pela sala. A movimentação foi bloqueada. Como? O sistema pediu validação adicional. Você disse que estava resolvido, ele virou o rosto. Eu disse que o documento era suficiente. Não disse que o banco ia entregar 3 milhões sem fazer pergunta. Então tenta de novo. Maurício soltou uma risada sem humor. Você realmente acha que funciona assim? Sônia cruzou os braços. Você ficou com a maior parte do dinheiro da primeira venda. Maurício se aproximou. Baixa a voz quando falar disso. Por quê? Rafael está morto. A mandíbula dele endureceu. Morto não significa que tudo que ele deixou morreu junto. Sônia ficou calada. Maurício apontou para o corredor. Onde exatamente a menina está? Já falei. Com um mendigo? Nome? Augusto. Maurício parou. Sônia viu a mudança. O quê? Ele falou sobrenome? Claro que não. Como ele era? 50 e poucos. Barba grande. Roupa velha. Maurício pegou o celular e abriu uma fotografia. Mostrou um homem de terno. Era esse? Sônia soltou uma gargalhada. Você tá maluco? Esse cara parece dono de banco. Maurício não riu. Olha os olhos. Sônia puxou o celular, ampliou a imagem. O sorriso desapareceu. Não, era ele. Não pode ser. Era ele. Ela demorou. Parece Maurício arrancou o telefone da mão dela. Você entregou Helena Duarte para Augusto Valença. Sônia piscou. Quem? Augusto Valença. Não conheço. Dono da Valença Participações, ela continuou sem entender. Maurício chegou mais perto. A empresa que comprou, anos atrás, parte do grupo onde Rafael tinha ações. Sônia empalideceu. Isso tem alguma coisa a ver com o dinheiro. Maurício guardou o celular. Tem a ver com quase tudo. Você falou que eram 3 milhões. Eu falei que 3 milhões estavam disponíveis para movimentação. E quanto existe de verdade? Maurício não respondeu. Sônia segurou o braço dele. Quanto, Maurício? Ele soltou a mão dela. Se Augusto Valença encontrou Helena, os 3 milhões são o menor dos nossos problemas. Sônia ficou olhando. Que tamanho é o maior? Maurício foi até a porta. Encontra a menina antes dele abrir o que Rafael deixou. Que documento é esse? Maurício segurou a maçaneta. O documento que você devia ter queimado quando teve chance e saiu. Sônia permaneceu sozinha na sala. Dessa vez, não olhou para a foto de Rafael, olhou para a nota de 100 reais que ainda estava dentro da bolsa. Pegou o dinheiro. Ficou encarando. Então amassou a nota na mão. Na casa protegida, Helena esperou todos dormirem. Sentou no chão do quarto e retirou o envelope. A fita já estava velha. Ela colocou a unha na borda. Parou, lembrou da voz do pai. Só entregue quando estiver segura. Helena olhou para a porta fechada. Seguro não era um lugar. Era alguém. Ela ainda não sabia se Augusto podia ser esse alguém. Na sala. Ele permanecia acordado. O celular vibrou. Era Caio. Descobri uma coisa sobre Rafael Duarte. Fala. Ele não era só um pequeno empresário. Augusto se levantou. Continua. Há 11 anos, Rafael participou de uma empresa que foi incorporada pelo Grupo Valença. Augusto ficou imóvel. Qual empresa? Caio disse o nome. Augusto conhecia muito bem, tão bem que não precisava pesquisar. Era a empresa fundada pelo próprio pai. Tem mais? Caio continuou. Rafael saiu da sociedade pouco antes da incorporação, mas parte das ações nunca foi liquidada. Quem ficou como beneficiário? Do outro lado da linha, Caio hesitou. Helena. Augusto fechou os olhos por um instante. Quanto?
ainda calculando. Estimativa. Caio soltou o ar. Se os registros forem Vahal, não estamos falando de 3 milhões. Augusto esperou. Estamos falando de uma participação que hoje pode valer centenas de milhões. Do corredor veio um ruído pequeno. Augusto virou, Helena estava parada ali, descalça. Com o envelope nas mãos, ela tinha ouvido o suficiente. Você falou centenas de milhões? Augusto desligou devagar. Helena apertou o envelope contra o peito. Isso aqui tem a ver com aquele dinheiro. Ele olhou para a letra escrita na frente. Reconheceu imediatamente. Não porque conhecesse Rafael, mas porque conhecia aquela caligrafia. Já tinha visto a mesma letra anos antes. Num documento guardado no arquivo pessoal de seu pai, Augusto se aproximou um passo. Parou antes de chegar perto demais. Helena, onde você achou isso? Na gaveta da tia Sônia. Posso ver à frente? Ela ergueu o envelope sem entregar. Augusto leu novamente para Helena. Só entregue quando ela estiver segura. Abaixo havia uma pequena marca feita à caneta, 2 letras A e V. Augusto sentiu o corpo inteiro ficar alerta. Seu pai assinava bilhetes pessoais daquele jeito. Antônio Valença. Helena percebeu a reação. Você conhece isso? Augusto demorou. Conheço. Quem escreveu? A letra maior parece ser do seu pai. E essas letras? Augusto olhou diretamente para a menina. Não tinha mais espaço para outra meia-verdade. Eram as iniciais do meu pai. Helena segurou o envelope com as 2 mãos. Meu pai conhecia seu pai? Parece que sim. Então abre. Augusto balançou a cabeça. É seu. Eu quero que você abra. Tem certeza? Não. Ela estendeu o envelope mesmo assim. Mas meu pai falou para eu entregar quando estivesse segura. Augusto não pegou. E você acha que está segura? Helena olhou para o homem que, algumas horas antes, tinha parecido um mendigo, depois olhou para a porta, para Marina dormindo no quarto ao lado, para Caio do lado de fora, e de volta para Augusto. Ainda não. Puxou o envelope de volta. Augusto assentiu. Então guarda. Helena deu 2 passos para o quarto. Parou. Augusto. Oi. A Sônia sabe que eu tenho isso? Acho que agora sabe. Então ela vai vir atrás de mim. Augusto não respondeu rápido, a menina percebeu. Vai, né? Vai tentar. Helena apertou o envelope. E o que você vai fazer? Augusto olhou para a criança que tinha sido entregue por R$ 100 naquela manhã. Por anos, ele havia negociado empresas, enfrentado fundos, comprado concorrentes e sentado diante de homens que moviam bilhões sem alterar o tom de voz. Mas nenhuma decisão parecia tão pesada quanto aquela. Primeiro eu vou errar menos do que errei hoje. Helena franziu a testa. Isso foi uma resposta ruim. Eu sei. Ele apontou para o quarto. Vai dormir. Amanhã a gente começa de novo. Sem barba falsa. Sem mentira. Helena entrou. Augusto ficou sozinho. O celular vibrou outra vez. Mensagem de um número desconhecido. Havia apenas uma fotografia. Sônia entrando no apartamento com Maurício Farias abaixo. Uma frase. Você ainda não sabe quem está protegendo. Augusto ampliou a imagem. Não reconheceu o número. Tentou ligar desligado. Caio retornou quase no mesmo instante. Augusto, encontramos uma informação sobre Maurício. Qual? Ele não trabalhava apenas com Rafael. Com quem mais? Caio demorou 2 segundos. Com seu pai. Augusto olhou para a porta do quarto de Helena. Agora havia 3 perguntas abertas diante dele. Por que Rafael e Antônio esconderam uma participação milionária em nome de uma criança? Por que Maurício conhecia os 2 lados? E, principalmente, por que alguém acabara de avisá-lo para não confiar nem mesmo na pessoa que ele achava estar salvando? Dentro do quarto, Helena não dormia. Ela abriu a mochila mais uma vez. Só que dessa vez, encontrou algo que não tinha colocado ali, um celular pequeno. Sem senha. Na tela havia uma mensagem já aberta. Não entregue o envelope a Augusto Valença. Helena ficou olhando aquelas 6 palavras. Depois ouviu passos no corredor e escondeu o aparelho embaixo do travesseiro. Helena esperou os passos passarem pelo corredor antes de puxar o celular debaixo do travesseiro. A tela continuava acesa. Não entregue o envelope a Augusto Valença. Não havia nome. Não havia foto. Só a mensagem e um número salvo como contato 1. A menina apertou o aparelho com as 2 mãos.
Por alguns segundos, pensou em chamar Marina. Depois lembrou da forma como Augusto tinha falado com Caio. Lembrou do homem seguindo os dois no terminal. Lembrou da barba falsa, da roupa rasgada, das mentiras pequenas que ele admitia sem tentar esconder depois. Helena não sabia em quem confiar, mas sabia uma coisa: quem tinha colocado aquele celular na mochila sabia onde ela estava. E isso era pior. Ela tirou o envelope, colocou dentro da fronha e guardou o celular no bolso do pijama. Quando abriu a porta, Augusto ainda estava na sala. Ele tinha trocado a roupa de mendigo por uma camiseta simples e calça escura. Sem a barba postiça, parecia mais novo, e muito mais parecido com o homem da fotografia no tablet. Não conseguiu dormir? Ele perguntou. Tô com sede, Augusto apontou para a cozinha. Tem água na geladeira. Helena passou por ele. Augusto percebeu que ela estava rígida. Aconteceu alguma coisa? Não, ele não insistiu. Na cozinha, Helena colocou água no copo e olhou o reflexo de Augusto no vidro da janela. Você confia no Caio? A pergunta veio de repente. Augusto virou o rosto. Confio quanto? O suficiente para deixar ele cuidar da minha segurança. Isso é muito? Bastante. Helena bebeu um gole. E na Marina? Também. E em mim? Augusto demorou um pouco. Eu confio no que você faz. Ainda não conheço tudo que você sabe. Isso não é confiar. Talvez seja a forma mais honesta que eu tenho agora. Helena colocou o copo na pia. E se eu fizer uma coisa errada? Depende da coisa. E se eu mentir? Augusto encostou na bancada. Criança mente por vários motivos. Adulto também. Às vezes é medo. E às vezes é porque quer enganar. Também. Como você sabe a diferença? Augusto respondeu sem pressa. Normalmente quando já é tarde. Helena ficou quieta. Então voltou para o quarto. Augusto acompanhou com os olhos. Tinha certeza de que algo tinha acontecido. Mas daquela vez resolveu esperar. Foi o primeiro erro dele naquela manhã, o segundo viria antes do café. Às 6h40, Caio entrou pela porta dos fundos. A gente precisa sair daqui. Augusto estava colocando o café numa caneca. O que houve? Um carro passou 3 vezes na rua durante a madrugada. Placa. Clonada Marina apareceu. Vocês foram seguidos? Não. Caio colocou o celular sobre a mesa. Acho que descobriram o endereço por outro caminho. Augusto sentiu o corpo endurecer. Qual caminho? Ainda não sei. Helena surgiu no corredor. Eu sei. Os 3 olharam para ela. A menina tirou o pequeno aparelho do bolso. Isso estava na minha mochila. Augusto pegou o celular. Leu a mensagem. Depois levantou os olhos. Quando você encontrou? Ontem. E não contou? Você falou que eu podia decidir quando confiar. A resposta atingiu direto. Augusto assentiu devagar. Falou certo. Caio pegou o aparelho. Isso pode estar rastreando a localização. Marina se aproximou. Desliga. Não. Primeiro coloca numa bolsa de isolamento. Caio saiu para buscar o equipamento. Augusto se abaixou até ficar na altura de Helena. Alguém mexeu na sua mochila no terminal? Não que eu tenha visto. Na casa da Sônia. Helena pensou. Ela pegou minha mochila ontem de manhã. Para quê? Disse que ia jogar umas coisas fora porque estava pesada. Augusto olhou para Marina. Então foi antes do terminal. Helena apertou os dedos. A Sônia colocou? Pode ter colocado. Pode ter sido outra pessoa. A mensagem fala de você. Eu vi. Então alguém não quer que eu confie em você. Augusto inclinou a cabeça. E funcionou? Helena fez uma careta. Um pouco. Justo. Marina balançou a cabeça. Augusto, o quê? Não transforma tudo em brincadeira. Ele voltou a ficar sério. Tá. Caio retornou com uma bolsa metálica e colocou o celular dentro. Temos que mudar Helena de lugar. Augusto assentiu. Agora. E você? Vou com ela. Caio fechou o zíper da bolsa. Não recomendo. Não perguntei. Helena observou os dois. Vocês sempre falam assim? Marina respondeu. Quase todo dia. Deve ser cansativo. Caio soltou uma risada curta. Finalmente alguém entendeu. Minutos depois, saíram em 2 carros comuns. Helena ficou no banco traseiro com Marina. Augusto seguiu no outro carro com Caio. No primeiro semáforo, Caio falou. Você devia ir para a sede. Não. Você é alvo conhecido. Helena também. Justamente. Augusto virou o rosto.
Se eu desaparecer agora, ela vai pensar que usei ela para investigação e larguei depois. Você está deixando uma criança entrar na sua cabeça. Ela já entrou, Caio apertou o volante. Augusto, você não pode cuidar de tudo pessoalmente. Eu sei. Não parece. Só dirige. No carro da frente, Marina percebeu que Helena segurava a mochila entre os joelhos. O envelope está aí? Helena olhou para ela. Você sabe, Augusto comentou que você tinha encontrado alguma coisa. Ele contou para você? Só que existia um envelope. Helena desviou o rosto para a janela. Adulto sempre fala coisa que promete não falar. Ele prometeu não contar. A menina pensou. Não, então ainda não pode brigar por isso. Helena olhou de volta. Você sempre defende ele. Marina riu pelo nariz. Não, às vezes sou a primeira a dizer que ele está errado. E ele escuta. Demora. Mas escuta. Helena ficou alguns segundos em silêncio. Ele tem filhos? Marina perdeu o sorriso. Não. Por quê? Essa pergunta é dele. Você sabe, sei. Então por que não fala? Marina olhou para a rua. Porque confiança também é saber guardar o que não é nosso. Helena absorveu aquilo sem responder. Meia hora depois, chegaram a uma casa em condomínio fechado na região de Cotia. Augusto não costumava usar o imóvel. Era uma propriedade antiga da família Valença, simples para os padrões dele, cercada por árvores e longe das rotas habituais. Helena entrou devagar. Aqui é sua? Da família. Parece casa de rico. Isso é ruim? Ainda não decide. Augusto colocou a mochila dele numa cadeira. Justo. Caio recebeu uma ligação e saiu. Marina foi organizar o quarto. Helena ficou sozinha na sala com Augusto. Ela tirou o envelope da mochila. Agora, eu quero abrir. Augusto não se aproximou. Tem certeza? Não pergunta de novo. Tá. Helena sentou à mesa. A fita cedeu com facilidade. Dentro havia 3 folhas dobradas e uma fotografia antiga. Na foto, 2 homens estavam em frente a um galpão. Um era Rafael Duarte. O outro era Antônio Valença. Atrás deles havia uma placa de uma empresa chamada Duarte em Valença Sistemas Industriais. Helena passou o dedo sobre o rosto do pai. Nunca vi essa foto. Augusto pegou a fotografia quando ela permitiu. O pai dele parecia 20 anos mais novo, mais magro, sorrindo. Augusto quase nunca tinha visto Antônio sorrir daquele jeito. Seu pai conhecia o meu de verdade, Helena disse. Conhecia. Ela abriu a primeira folha. Era uma carta escrita por Rafael. Helena começou a ler em voz baixa. Filha, se você estiver lendo isso, é porque eu não consegui explicar pessoalmente uma parte da nossa história. A voz falhou. Augusto fez menção de ajudar. Ela levantou a mão. Eu consigo. Continuou. Rafael explicava que, antes de Helena nascer, ele e Antônio haviam criado uma pequena empresa de tecnologia industrial. Anos depois, divergências entre os sócios fizeram Rafael sair da operação. Em vez de receber tudo em dinheiro, manteve uma participação indireta num fundo que seria convertido em ações futuras do Grupo Valença. Quando Antônio morreu, a estrutura nunca foi regularizada de forma transparente. Rafael acreditava que parte do patrimônio tinha sido esquecida dentro de reorganizações societárias. Ele não acusava Antônio de roubo. Acusava os sucessores e administradores de não saberem que a obrigação ainda existia. Na última linha da primeira página, escreveu: Se eu não estiver aqui quando isso vier à tona, a parte que me pertence é sua, Helena. Não aceite que usem seu nome antes de você entender o que está assinando. A menina ficou olhando a folha. Então meu pai sabia, Augusto assentiu. Sabia de alguma coisa. E você não sabia? Não, mas é sua empresa. Empresas grandes têm documentos antigos que passam por muita gente. Isso não é desculpa. Só é a verdade. Helena pegou a segunda folha. Era uma declaração assinada por Rafael e por Antônio Valença. Augusto leu 2 vezes. A cláusula principal era clara o bastante. Caso determinadas condições societárias se cumprissem, a participação de Rafael seria convertida em ações equivalentes num veículo patrimonial ligado ao Grupo O. Documento não dizia centenas de milhões. Mas Augusto sabia fazer a conta, e ela era muito maior do que gostaria. Helena apontou para uma linha. Isso quer dizer que eu tenho parte da sua empresa? Pode querer dizer. Pode. Precisa ser verificado.
Você sempre responde assim, porque eu não vou prometer uma coisa que ainda não confirmei. Você tem medo de eu ficar rica? Augusto soltou um riso curto. Não. Então do quê? Ele colocou o papel sobre a mesa. De descobrir que minha família ficou rica usando uma parte que devia ter ido para a sua. A menina parou. Augusto não desviou os olhos. Se isso aconteceu, eu vou ter que corrigir. Mesmo perdendo dinheiro. Mesmo. Meu pai dizia que gente rica não faz isso. Seu pai e eu teríamos discutido bastante. Helena quase sorriu. A terceira folha era diferente. Tinha poucas linhas. Rafael dizia ter desconfiado, meses antes de morrer, de que alguém estava tentando antecipar a transferência das ações usando procurações e documentos de tutela. Um nome aparecia no texto. Maurício Farias. Augusto leu. Então seu pai já desconfiava dele. Quem é? Um homem que trabalhou com os nossos pais. Helena franziu a testa. O homem que estava na foto que mandaram para você? Augusto olhou rápido. Você viu? Você deixou o celular na mesa ontem. Certo. Preciso melhorar isso. Helena apontou para o documento. Ele está roubando meu dinheiro? Pode estar tentando. E a Sônia ajuda ele? Parece que sim. Helena ficou imóvel. Então ela não me vendeu porque não me queria. Augusto escolheu as palavras. Pode ter sido porque precisava que você desaparecesse depois de usarem seus dados. A menina apertou os lábios. Isso é pior. Augusto não respondeu. Não havia frase boa para aquilo. No mesmo momento, Caio entrou. Temos problema? Augusto dobrou os documentos. Qual? Maurício saiu de São Paulo. Para onde? Não sabemos. E Sônia? Sumiu do apartamento. Helena levantou da cadeira. Ela fugiu. Caio olhou para Augusto antes de responder. Parece, Helena baixou a cabeça. Augusto viu o movimento. Por mais cruel que Sônia tivesse sido, ainda era a última pessoa que a menina chamara de família durante 7 meses. A dor não seguia lógica. Ela pode aparecer. Augusto disse. Helena ergueu o rosto. Você está tentando me deixar melhor? Tô tentando não afirmar o que não sei. Então não fala. Augusto assentiu. Tá, foi Helena quem recolheu as folhas. Foi Helena quem colocou tudo de volta no envelope. Foi Helena quem decidiu. Eu quero ir na polícia. Augusto ficou surpreso. Por quê? Porque ela me vendeu. Certo. E por que usaram meu nome? Certo. E porque eu não quero ficar escondida para sempre. Augusto concordou. Não vai. Naquela tarde, o caso entrou oficialmente nas mãos das autoridades competentes e da Rede de Proteção à Infância. Augusto apresentou os registros, o celular e o relato sobre o terminal. A investigação financeira continuaria separada. Nada seria resolvido em um dia, nada seria limpo. E aquilo incomodava Augusto, acostumado a acelerar decisões. Só que dessa vez dinheiro não comprava velocidade. Na saída, Helena perguntou. Ia? Agora a gente espera algumas coisas. Odeio esperar. Eu também. Dá pra ver. Como? Você olha o celular a cada 10 segundos. Augusto guardou o aparelho. 11. O quê? 11 segundos. Helena fez uma careta. Naquela noite, Caio trouxe a primeira notícia ruim. A assinatura usada na tentativa de movimentação financeira parecia válida. Não era uma cópia grosseira. Havia um registro eletrônico associado a uma autorização assinada meses antes. Augusto leu o relatório. Helena assinou isso? A assinatura é dela. Marina, sentada do outro lado da mesa, falou. Ela tinha 8 anos. Criança assina papel sem entender. Helena estava na porta. Eu assinei. Todos viraram, ela entrou. A Sônia me levou num lugar depois que meu pai morreu. Falou que era papel da escola. Augusto fechou os olhos por um segundo. Você lembra quem estava lá? Um homem, Maurício? Helena olhou a foto que Caio mostrou. Era ele. Caio apoiou o telefone na mesa. Então eles fizeram Helena assinar documentos sem explicar. Marina falou. Isso pode ajudar a contestar. Augusto olhou para Helena. Você lembra que falou? A menina pensou. Falou que, se eu assinasse rápido, a Sônia comprava sorvete. O silêncio que veio depois foi pesado. Helena deu de ombros. Era de chocolate, virou o rosto. Augusto apertou a caneta até os dedos ficarem brancos. Marina avisou. Ele largou a caneta. Tá, Helena olhou para ele. Você tá bravo. Tô. Comigo? Não.
Então pode falar. Augusto soltou o ar pelo nariz. Eu queria voltar no tempo e impedir. Não dá. A resposta veio simples. A criança tinha entendido antes dele. Augusto disse. Não dá. No dia seguinte, um vídeo apareceu na internet. Sônia estava sentada num quarto de hotel, sem maquiagem, com os olhos inchados. Ela falava diretamente para a câmera. Eu errei. Eu estava desesperada. A Helena tinha problemas de comportamento, fugia, mentia, me ameaçava. O homem no terminal disse que conhecia uma instituição e que podia ajudar. Eu aceitei dinheiro porque achei que era uma contribuição para o transporte. Não vendi ninguém. Augusto assistiu até o fim. Helena também. Marina tentou desligar. A menina impediu. Quero ver, Sônia continuava. Agora um bilionário está usando uma criança para destruir minha reputação porque quer controlar um patrimônio que nem pertence a ele. O vídeo terminava com uma frase. Eu só quero minha enteada de volta. Helena ficou parada diante da televisão. Ela quer me buscar? Augusto desligou a tela. Não vai acontecer assim, mas ela falou que eu minto. Falou. As pessoas vão acreditar? Augusto hesitou. Helena notou. Algumas vão. E você? Não. Porque você gosta de mim? Augusto ficou sem resposta por meio segundo. Porque eu vi o que aconteceu. Helena olhou para ele. Isso foi melhor. O vídeo cresceu rápido. Comentários começaram a dividir opiniões. Alguns diziam que Sônia era vítima de um homem poderoso. Outros apontavam inconsistências. A Valença Participações entrou no assunto sem querer. O conselho ligou. Depois ligou de novo. Na terceira vez, Augusto atendeu. Do outro lado estava Henrique Prado, presidente do conselho e amigo antigo da família. Você precisa voltar para a sede, não agora. Augusto, ações do grupo caíram depois desse vídeo. Não me interessa. Devia. Tem uma criança envolvida. E 20 mil funcionários também. Augusto ficou calado. Henrique continuou. Você foi para a rua disfarçado sem autorização, entrou numa investigação pessoal e agora aparece ligado a uma acusação de compra de criança. Eu não comprei criança nenhuma. Eu sei. A internet não sabe. Então esclarece. Sem destruir a empresa no processo. Augusto passou a mão no rosto. Ali estava o cálculo que ele odiava. Se falasse tudo, expunha Helena. Se ficasse calado, Sônia controlava a narrativa. Se atacasse publicamente, transformava uma menina de 9 anos em peça de guerra corporativa. Amanhã eu vou, ele disse. Hoje. Amanhã desligou. Helena estava no corredor. De novo. Você vai perder sua empresa por minha causa. Augusto fechou os olhos. Preciso colocar sininho no seu pescoço. Isso é coisa de gato. Exatamente, responde ela e se virou. Não. Seu amigo falou das ações. Você ouviu tudo. Fala alto. A empresa vai sobreviver. E você? Augusto cruzou os braços. Também, Helena ficou olhando. Então vai trabalhar amanhã. Vou. Eu fico aqui, com Marina e segurança. Tá. Ela deu meia volta. Helena, a menina parou. Você não é o problema. Ela olhou por cima do ombro. Eu sei e foi embora. Augusto sorriu sozinho. Na manhã seguinte, ele voltou à sede da Valença Participações. Sem barba falsa, sem roupa velha, terno escuro, sala cheia. Henrique começou antes que ele sentasse. Temos duas opções. Você se afasta do caso ou se afasta temporariamente da presidência executiva. Augusto puxou a cadeira. Nenhuma. Não é uma negociação. Tudo é uma negociação. Uma conselheira colocou uma pasta na mesa. Augusto, existe conflito de interesse. A criança pode ter participação histórica no grupo. Justamente por isso, abri auditoria independente. Henrique olhou para ele, sem consultar o conselho. Porque alguns membros do conselho estavam aqui quando essa estrutura foi criada, o ambiente mudou. Tá insinuando o quê? Henrique perguntou. Nada, ainda. Então cuidado. Augusto apoiou as mãos na mesa. Uma menina foi colocada numa situação de risco para que alguém movimentasse um patrimônio ligado ao nosso grupo. Eu não vou fingir que isso é só um problema de imagem. A conselheira respondeu. E se a história da madrasta for verdadeira? Eu estava lá. Sozinho? Augusto parou. Não estava. Caio tinha acompanhado. Mas revelar detalhes da operação naquele momento poderia comprometer a investigação. Henrique percebeu. Esse é o problema.
Você sabe coisas que não pode provar publicamente. Augusto ficou em silêncio. Pela primeira vez, Sônia tinha feito um movimento melhor do que ele, e aquilo tinha consequência. Ao fim da reunião, o conselho aprovou que Augusto permanecesse no cargo, mas proibiu qualquer uso da estrutura corporativa para cuidar do caso de Helena, sem supervisão independente. Era uma derrota parcial. Ele saiu irritado. Caio esperava no corredor. Como foi? Maravilhoso. Quase me deram um bolo. Então foi ruim. Péssimo. Caio entregou um tablet. Talvez isso ajude. Havia um registro de acesso. O celular colocado na mochila de Helena se conectou a uma rede antes de ser desligado. Onde? No apartamento de Sônia. Isso já sabíamos. Não. Depois Augusto levantou os olhos. Como? O aparelho recebeu comandos remotos de um segundo dispositivo. Localização? Caio ampliou o mapa. Mesmo hotel onde Sônia gravou o vídeo. Augusto ficou imóvel. Então ela controlava o aparelho. Ou alguém perto dela. Consegue identificar? Ainda não. Augusto devolveu o tablet. Não vaza nada. Concordo. Quero que ela ache que funcionou. Caio sorriu. Agora você está pensando direito. Só que Sônia não estava mais no hotel. Maurício a tinha levado para um apartamento alugado em nome de terceiro. Ela caminhava de um lado para o outro. O vídeo funcionou. Maurício não levantou os olhos do notebook. Parcialmente. Tem gente me defendendo. Gente na internet não assina decisão judicial, mas pressiona. E também esquece amanhã. Sônia parou. Eu quero Helena de volta pada. Maurício levantou o rosto. Não começa. Se eu conseguir a guarda, você não vai conseguir. Por quê? Porque você a entregou para um estranho por R$ 100. Eu tenho uma versão. Maurício riu. Uma versão não apaga testemunha. Sônia se aproximou. Você falou que tinha jeito. Eu falei que tinha jeito de ganhar tempo. Então qual é o próximo passo? Maurício fechou o notebook. Fazer Augusto errar. Como? Ele já está emocionalmente envolvido. Com uma criança que conheceu ontem, Maurício olhou para ela. Você não entende gente como ele. E você entende? Trabalhei anos perto do pai dele. Isso não responde. Maurício pegou a chave do carro. Augusto cresceu tentando não virar Antônio. Sônia ficou curiosa. E o pai dele era o quê? Maurício abriu a porta. Um homem que acreditava que proteger alguém justificava esconder a verdade. Foi embora, sozinha. Sônia olhou para o próprio reflexo na televisão desligada. Pela primeira vez, uma dúvida apareceu. Não sobre o dinheiro, sobre Maurício. Ela pegou o celular, né? Abriu a conversa com ele. Rolou mensagens antigas. Parou numa fotografia de documentos, ampliou. No canto de uma folha havia uma assinatura. Não era de Rafael, era de Antônio Valença. Sônia ficou olhando. Maurício sempre dissera que tinha descoberto tudo depois da morte de Rafael. A assinatura provava que ele sabia muito antes. Ela não contou a ninguém. Guardou a imagem. Naquela tarde, Augusto voltou para Cotia. Helena estava na cozinha fazendo brigadeiro com Marina. Você perdeu sua empresa? Perguntou sem cumprimentar. Ainda não. Então deu certo. Mais ou menos. Marina entregou uma colher para ele. Experimenta. Augusto provou. Tá queimado. Helena regalou os olhos. Foi ele que falou, não eu. Marina apontou a colher. Os dois para fora da cozinha. Helena riu. Foi a primeira risada inteira desde o terminal. Augusto ficou parado. Aquela risada pegou ele desprevenido. Helena percebeu. Que foi? Nada. Você tá fazendo aquela cara. Qual? A de quando vai mentir. Você virou especialista. Então fala. Augusto puxou uma cadeira. Eu só estava pensando que foi bom ouvir você rir. Helena ficou séria de novo. Meu pai falava isso. Augusto se arrependeu na mesma hora. Desculpa. Não precisa, ela mexeu o brigadeiro. Eu tô tentando lembrar da voz dele. Augusto não respondeu. Helena continuou. Às vezes lembro. Às vezes parece longe. Marina saiu da cozinha sem fazer barulho. Augusto sentou. Eu quase não lembro da voz da minha mãe. Helena levantou os olhos. Ela morreu? Quando eu tinha 12. E seu pai? Morreu muitos anos depois. Você gostava dele? Augusto olhou para a mesa. Gostava. Isso foi rápido, porque a resposta curta é fácil. E a longa? Augusto apoiou os braços nos joelhos.
Meu pai era bom em cuidar de empresas e ruim em explicar o que sentia. Às vezes tentava proteger a gente decidindo tudo sozinho. Igual você. Augusto olhou de ombros. Você faz isso. Faço. Você decide onde eu fico. Quem me protege? O que eu posso saber? A crítica não tinha maldade e por isso doeu mais. Você tem razão. Eu sei. Augusto soltou uma risada. Humilde também. O que é humilde? Depois eu explico. Helena colocou a panela sobre a bancada. Eu quero ajudar. Com o quê? A descobrir a verdade. Você já ajudou. Quero continuar. Helena, você acabou de falar que decide tudo sozinho. Augusto ficou sem saída. Tá bom. Mas só no que for seguro. Quem decide o que é seguro? Ela cruzou os braços. Augusto percebeu. Tá. A gente decide junto, dentro do que os adultos responsáveis permitirem. Melhor telefone dele tocou Caio. Temos novidade. Augusto colocou no viva voz. Fala. Encontramos um segundo documento ligado à participação de Rafael. Onde? Arquivo antigo do grupo. Assinado por quem? Antônio Valença. Augusto olhou para Helena. O que diz? Que a participação de Rafael não devia ser incorporada ao patrimônio geral até Helena completar determinada idade ou até Rafael pedir a conversão formal. Então por que entrou no grupo? Essa é a parte ruim. Fala. Alguém alterou o registro depois da morte de Antônio. Augusto levantou. Quem? A alteração foi validada por Maurício Faria Silêncio. Helena foi a primeira a entender. Então ele roubou do meu pai. Caio respondeu. Parece que manipulou a forma como a participação foi registrada. Augusto apertou o maxilar. Quanto vale hoje? Caio respirou. A estimativa preliminar passou de 400 milhões de reais. Helena regalou os olhos. 400? Augusto levantou a mão. É estimativa. Não significa que esse valor esteja disponível. Mas é meu? Se os documentos forem confirmados, parte desse patrimônio é seu. Helena olhou para o brigadeiro queimado. Depois para Augusto. Dá para comprar quantos brigadeiros? Caio começou a rir do outro lado. Augusto fechou os olhos. Muitos. Mais de 1000? Bem mais. Então é muito mesmo. A leveza durou pouco. Caio continuou. Tem outra coisa. Claro que tem. Maurício tentou vender uma posição ligada a essas ações há 5 meses. Para quem? Uma empresa intermediária. Dono? Ainda estamos rastreando. Valor? Quase 120 milhões. Augusto sentiu o estômago afundar. Ele já monetizou parte da fraude. Parece. E Sônia? Recebeu transferências menores. Helena ouviu. Quanto ela recebeu? Augusto olhou para a menina. Não precisa. Quanto? Caio respondeu. Poucas, mais de 800 mil ao longo de 6 meses. Helena ficou quieta. A madrasta tinha vendido ela por 100 reais depois de receber 800 mil usando o nome dela. Aquilo tinha uma crueldade que nenhum adulto precisava explicar. Se você fosse Helena, depois de descobrir que a pessoa que devia proteger você recebeu dinheiro usando seu nome e ainda tentou fazer você desaparecer, você ia querer justiça ou nunca mais olhar para trás? Me conta nos comentários o que você faria. E fala também de onde você está assistindo e que horas são aí. Naquela noite, Helena não falou durante o jantar. Augusto não pressionou. Depois, ela levou o prato para a pia. Eu quero ver a Sônia. Marina virou. Agora não é seguro. Não hoje. Helena olhou para Augusto. Quando puder. Por quê? Quero perguntar uma coisa. O quê? Se ela me odiava desde o começo. Augusto sentiu garganta apertar, mas não respondeu com pena. Quando for seguro e se os responsáveis pelo caso autorizarem, eu vou tentar garantir que você possa falar com ela. Você vai estar junto? Se você quiser. Quero 2 dias depois, Sônia fez o movimento que ninguém esperava. Ligou diretamente para Augusto. O número apareceu oculto. Augusto Valença. Quem fala? Você sabe, ele levantou da mesa. Caio, do outro lado da sala, percebeu. Augusto ativou a gravação autorizada pela equipe jurídica. Sônia, quero negociar. Você não tem nada que eu queira. Ela riu. Tem uma coisa que você nem sabe que precisa. Augusto ficou em silêncio. O quê? A verdade sobre seu pai. Fala. Não por telefone. Então não me interessa. Pergunta para o Maurício quem assinou a primeira transferência das ações de Rafael. Augusto não respondeu. Sônia continuou.
Ele vai dizer que foi erro administrativo. E você acha que foi o quê? Uma ordem. De quem? Ela soltou o ar. Do seu pai, Augusto sentiu o peito endurecer. Você está mentindo. Talvez. Mas por que você não abre os arquivos pessoais dele e procura uma carta datada de 17 anos atrás? Augusto ficou imóvel. Que carta? Maurício tem uma cópia. E você? Eu tenho uma foto. Me manda? Primeiro eu quero proteção. Proteção de quem? Sônia respondeu sem hesitar. Do Maurício. A ligação caiu. Augusto ficou olhando o aparelho. Caio se aproximou. Armadilha, provavelmente. Então não vai. Augusto pegou o casaco. Eu não disse isso. Augusto, quero ver a foto. Caio bloqueou a porta. Você acabou de prometer errar menos. E tô tentando. Indo encontrar uma mulher que te acusou publicamente, Augusto parou. Então você vai. Caio franziu a testa. Eu? Você encontra ela. Lugar controlado. Equipe perto. Eu fico fora. Caio assentiu. Final Augusto apontou. Não comemora. 2 horas depois, Caio encontrou Sônia num posto movimentado. Ela estava pálida. Entregou um celular barato. A foto tá aí. Você vem com a gente. Não. Você pediu proteção. Pedi garantia primeiro. Caio olhou a tela. Havia uma fotografia de uma carta antiga, assinatura de Antônio Valença. O texto autorizava uma reorganização temporária das participações de Rafael, mas havia algo estranho. Na última linha, Antônio exigia que qualquer movimentação fosse revertida quando Helena completasse determinada idade ou caso Rafael falecesse. Caio ligou para Augusto. A assinatura parece verdadeira. Augusto ficou em silêncio. Então meu pai sabia. Sabia da estrutura. E deixou isso escondido. Parece. Sônia tá aí. Caio olhou, Sônia tinha recuado 3 passos. Tá, nesse instante, um carro arrancou no estacionamento. Caio viu antes. Sônia, abaixa. Ela se jogou para trás. O carro passou rápido demais e sumiu na avenida. Caio correu, não alcançou, voltou. Sônia estava tremendo. Era ele, Maurício. Era. Caio chamou o reforço. Sônia segurou seu braço. Ele vai matar. Não termina essa frase. Vem comigo. A partir dali, Sônia deixou de ser apenas suspeita. Virou testemunha em potencial. Quando Augusto soube, ficou furioso, não com ela. Com ele mesmo, Maurício tinha antecipado o encontro. Isso significava que ainda havia um vazamento. Alguém sabia demais sobre os movimentos da investigação. Augusto reuniu Caio e Marina naquela noite. O rastreador no celular não era só para seguir Helena. Caio entendeu. Era para mapear quem se aproximava dela. Exato. Marina cruzou os braços. Então Maurício estava identificando a rede inteira. E pode ter alguém passando informação de dentro. Caio negou. Minha equipe é pequena. Mesmo assim, Helena apareceu na porta. Eu sei que quem mexeu na minha mochila todos se viraram. Quem? Augusto perguntou. Não foi Sônia. Como sabe? Helena entrou. Ela colocou minha mochila no sofá antes de sair. Depois o Maurício chegou, Augusto ficou imóvel. Você não tinha contado que ele esteve no apartamento naquela manhã. Eu não lembrava. Agora lembrou por quê? Porque ele falou uma coisa. O quê? Helena apertou as mãos. Falou para Sônia que precisava confirmar se eu ainda carregava a mochila azul. Augusto olhou para Caio. O celular não tinha sido um improviso. Maurício sabia da mochila. Sabia que Rafael tinha orientado Helena a carregá-la. Talvez soubesse do envelope. Helena, Augusto disse. Ele chegou a entrar no seu quarto. Entrou. Quanto tempo? Pouco. Você estava onde? No banheiro, Caio já digitava no telefone. Então foi ele. Augusto caminhou até a janela. O plano de Maurício começava a fazer sentido rastrear Helena, descobrir quem a encontrasse e recuperar o envelope antes que alguém ligasse Rafael a Antônio. Só que ainda faltava uma peça. Se Maurício sabia do envelope, por que não pegou quando teve chance? Helena respondeu sem saber que estava respondendo. Ele procurou no bolso errado. Augusto virou. Como assim? Minha mochila tem um fundo rasgado. Meu pai costurou outro tecido por dentro. Eu guardava o envelope ali. Augusto ficou olhando para ela. Você escondeu tão bem que nem sabia que estava protegendo uma prova. Helena deu de ombros. Meu pai falou para não deixar papel importante no bolso da frente. Augusto soltou uma risada curta.
Eu queria muito ter conhecido seu pai. Helena respondeu. Acho que ele ia brigar com você. Também acho. Na manhã seguinte, uma nova auditoria encontrou 3 registros internos assinados por Maurício. 2 eram claros. O terceiro mudou tudo. Ele não apenas alterara documentos depois da morte de Antônio. Havia usado uma autorização antiga do pai de Augusto para criar uma estrutura que escondia temporariamente a participação de Rafael. Só que a autorização original não mandava roubar nada. Mandava proteger as ações de uma aquisição hostil que ameaçava a empresa na época. Antônio tinha transferido temporariamente a posição de Rafael para dentro de uma holding de proteção. Depois deveria devolver, mas morreu antes. Maurício, que administrava a estrutura, percebeu que quase ninguém sabia da obrigação e transformou uma medida de proteção num roubo silencioso. Augusto leu o relatório 2 vezes. A primeira verdade tinha sido dolorosa. Seu pai escondera a participação de Rafael. A segunda era pior. Antônio não tinha traído Rafael, tinha tentado protegê-lo. Quem traiu os dois foi Maurício. Augusto fechou a pasta. Ele construiu tudo em cima de uma omissão, Caio assentiu. E durante anos ninguém revisou, inclusive eu. Você não administrava na época. Augusto olhou para ele. Mas administro agora. Helena estava no sofá. Então seu pai não roubou meu pai? Augusto se aproximou. Pelo que sabemos agora, não. E o Maurício? Usou uma coisa que os dois fizeram juntos e mudou o propósito. Então ele enganou todo mundo. Sim, Helena, pensou. Até a Sônia? Em parte. Ela sabia do dinheiro, sabia. Sabia que estava usando meu nome, sabia. Então não importa se ele enganou ela também. Augusto assentiu. Não apaga o que ela fez. Helena ficou quieta. Naquela tarde, Sônia aceitou prestar depoimento formal e contou algo que Augusto não esperava. Maurício havia convencido Sônia de que Helena não era herdeira legítima de Rafael. Dissera que existia outra filiação registrada em segredo, que, se Sônia colaborasse, poderia provar fraude no testamento e receber parte do patrimônio. Você acreditou nisso? Perguntaram. Sônia respondeu. Eu quis acreditar era diferente, e mais feio. Ela admitiu ter assinado documentos. Admitiu ter levado Helena para colher assinaturas. Admitiu que sabia que as movimentações eram suspeitas e admitiu o terminal. Eu queria que ela ficasse longe por alguns dias, disse. Com um desconhecido, Sônia baixou os olhos. Eu pensei que ele fosse levar ela para alguma instituição. Por R$ 100? Ela não respondeu. Quando perguntaram por que aceitar o dinheiro, Sônia demorou. Porque eu queria sentir que ela tinha algum valor para alguém. A frase chocou até ela mesma. Sônia cobriu o rosto. Meu Deus! Mas não havia como recolher. Dias depois, Helena pôde ouvir parte do depoimento acompanhada por profissionais. Augusto estava ao lado. Quando aquela frase apareceu, Helena ficou imóvel. Porque eu queria sentir que ela tinha algum valor para alguém. Augusto desligou o áudio. Não precisa continuar. Helena olhou para ele. E Helena, liga. Ele ligou. Sônia chorava na gravação, não dizia que era inocente. Dizia que odiava o modo como Rafael sempre colocara Helena em primeiro lugar. Dizia que, depois da morte dele, passou a olhar para a menina e enxergar tudo que nunca tinha sido dela. Casa, dinheiro, mintou-no memória. Eu sabia que era uma criança, Sônia disse. Mas comecei a tratar como rival. Helena não chorou, Augusto também não. Quando o áudio terminou, ela perguntou. Ela me odiava? Augusto respondeu. Ela odiava o que achava que você representava. É diferente. Para quem machuca, quase não. Helena ficou em silêncio, depois perguntou. E agora? Agora a gente encontra Maurício. Mas Maurício encontrou eles primeiro. Naquela noite, uma mensagem chegou ao celular de Augusto, uma fotografia. Helena saindo da escola provisória acompanhada por Marina, tirada de longe, abaixo. Você protege pior do que seu pai. Augusto levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Ligou para Caio. Onde elas estão? A caminho. Muda a rota agora. O que houve? Ele fotografou Helena. Caio não perguntou mais nada. O carro mudou de direção. Marina recebeu instruções. Segurança fechou o perímetro da casa. Helena chegou 40 minutos depois.
Augusto estava no portão. Ela saiu do carro. Que aconteceu? Nada com você. Então aconteceu alguma coisa. Ele mostrou a foto. Helena ficou séria. Ele estava perto. Sim. Você falou que eu estava segura. Augusto não respondeu. Você falou, eu errei. A menina apertou a mochila. De novo, a frase bateu mais forte do que qualquer crítica do conselho. Sim, Helena entrou. Augusto ficou no jardim. Caio se aproximou. Não podia prever. Podia prever que ele não tinha acabado. Isso não é a mesma coisa. Para ela é. Caio ficou em silêncio. Augusto olhou para a casa. Quero tirar ela daqui. Para onde? Um lugar que Maurício não conheça. Ele parece conhecer tudo ligado a você. Augusto pensou. Então percebeu. Justamente uma hora depois, prepararam a mudança. Não para outra propriedade dos Valença, nem hotel, nem casa de funcionário. Helena seria levada temporariamente para a residência de Marina, registrada em nome da irmã dela, num bairro comum, pouca segurança visível, equipe à distância, movimento discreto. Era a primeira decisão em que Augusto deliberadamente escolheu não controlar tudo. Antes de Helena entrar no carro, ele se aproximou. Eu não vou com você. Ela olhou desconfiada. Por quê? Porque ele está seguindo meus movimentos. Então, eu fico mais segura longe de você? Augusto demorou. Sim, Helena apertou os lábios. Tá, eu vou te ligar. Não liga toda hora. Quantas? 2, 3, 2, 2 e uma mensagem. Helena pensou. Tá, ela entrou no carro. Augusto fechou a porta. Quando o veículo sumiu, ele percebeu que deixar a menina ir tinha sido mais difícil do que qualquer reunião em que perdera bilhões. Naquela madrugada, Caio recebeu uma ligação anônima. Maurício queria negociar, não dinheiro, documentos. Ele entregaria os registros completos das fraudes em troca de uma garantia de que Augusto não usaria influência empresarial para destruí-lo antes do processo legal. Augusto riu quando ouviu. Ele está com medo. Ou quer tempo. Onde? Um estacionamento subterrâneo de um prédio desassativado. Ridículo. Concordo. Então não vamos. Caio levantou uma sobrancelha. Sério? Ele quer que eu apareça. Augusto pegou o celular. Vamos dar outra coisa. O quê? A certeza de que eu apareci. Usaram um carro idêntico ao de Augusto. Um membro da equipe entrou com roupa parecida. Maurício observava por câmeras. Quando acreditou que Augusto estava no estacionamento, tentou acessar remotamente um servidor antigo ligado aos arquivos Valença. Era isso que Caio esperava. O acesso revelou a localização real. Um escritório alugado na região central, a equipe repassou a informação às autoridades. Augusto ficou olhando o mapa. Pegamos. Caio respondeu. Ainda não. E tinha razão. Quando chegaram ao endereço, Maurício já havia saído. Mas deixou uma coisa. Sobre a mesa havia uma pasta aberta, dentro, documentos originais de Antônio e Rafael uma fotografia recente, Sônia abraçando Helena quando a menina tinha 6 anos. No verso, uma frase escrita por Maurício, ela sempre foi a peça mais fácil. Augusto ficou encarando. Caio pegou outra folha. Augusto. O quê? Tem uma procuração aqui. De quem? Sônia, para Maurício? Não. Caio entregou. Augusto leu. A procuração autorizava a movimentação de determinados ativos em nome de Helena. Mas o beneficiário final indicado não era Maurício. Era uma empresa. Valença Gestão Patrimonial. Augusto ficou imóvel. Isso é uma empresa do grupo. Era. Foi encerrada há 6 anos. Augusto virou a página. A assinatura que autorizava a estrutura aparecia no rodapé Henrique Prado. O presidente do conselho, o homem que 2 dias antes tinha exigido que Augusto se afastasse do caso. Augusto sentiu o sangue gelar. Caio leu de novo. Pode ser antiga? Pode. Pode ser assinatura usada fora de contexto? Pode. Ou Henrique sabia. Augusto fechou a pasta. Pela primeira vez, Maurício não parecia o cérebro inteiro do esquema. Parecia uma peça perigosa, gananciosa e central, mas ainda uma peça. O celular de Augusto tocou. Henrique L. atendeu. Augusto, precisamos conversar. Augusto olhou para a assinatura na folha. Também acho. Onde você está? Trabalhando. O conselho convocou reunião extraordinária amanhã. Motivo? Henrique ficou em silêncio por um segundo.
Seu afastamento. Augusto apertou a pasta. Interessante. Não torna isso pessoal. Já é pessoal. Você não sabe o que está dizendo. Talvez eu saiba mais do que ontem. Silêncio. Henrique mudou o tom. Augusto, escuta com atenção. Para de mexer nos arquivos do seu pai. Augusto não respondeu. Por quê? A linha ficou muda. Então Henrique disse: porque Antônio não escondeu aquela participação para proteger Rafael. Augusto sentiu o corpo inteiro ficar tenso. O que você está falando? Ele escondeu para proteger você. A ligação caiu. Caio viu o rosto de Augusto. O que houve? Augusto olhou para a pasta, para a assinatura de Henrique, para os documentos de Antônio, e entendeu que a história ainda estava invertida. Se Henrique dizia a verdade, o patrimônio de Helena não tinha sido escondido só por causa de uma disputa empresarial. Havia outra razão. Uma razão ligada ao próprio Augusto, e Maurício sabia disso. Na casa de Marina, Helena estava acordada. O celular de rastreamento tinha sido desligado havia dias. Mesmo assim, o aparelho antigo dentro da bolsa de isolamento acendeu por alguns segundos. Caio receberia o alerta depois. Mas ninguém viu naquele instante. Uma nova mensagem apareceu na tela. Não entregue o envelope a Augusto Valença abaixo dela. Outra. Pergunte a ele por que Antônio Lença pagou seu pai para desaparecer. Augusto não dormiu. Passou a madrugada no escritório antigo da família, cercado por caixas que ninguém abria havia anos. Pela primeira vez, ele não procurava provas contra Maurício. Procurava provas contra o próprio pai. A frase de Henrique continuava presa na cabeça. Antônio escondeu aquela participação para proteger você. Às 4h20 da manhã, Augusto encontrou uma pasta fina dentro de uma caixa marcada como arquivo pessoal. Nada de contratos. Nada de documentos bancários. Só cartas, uma delas tinha o nome Rafael escrito na frente. Augusto abriu. A carta nunca havia sido enviada. Antônio começava pedindo desculpas. Dizia que a operação criada para proteger as ações durante a disputa societária tinha virado algo maior. Não por dinheiro, por medo. Rafael havia descoberto uma fraude interna cometida por Maurício anos antes. E Antônio sabia que, se aquilo viesse à tona naquele momento, o grupo quebraria. Não porque Rafael fosse responsável, porque Maurício tinha usado estruturas ligadas diretamente ao nome de Augusto, que na época ainda era jovem e começava a entrar na companhia. Antônio preferiu conter a participação de Rafael, impedir que ele saísse publicamente e ganhar tempo para reorganizar o grupo. Na prática, comprou o silêncio do amigo. Augusto parou de ler. A frase não estava escrita daquele jeito, mas era isso. Antônio havia protegido o filho deixando Rafael carregar um risco que não era dele. Augusto continuou. A última parte da carta dizia que Antônio pretendia corrigir tudo, devolver a participação, limpar o nome de Rafael, expor Maurício. Não teve tempo. Morreu antes. Augusto fechou os olhos. Caio entrou sem bater. Encontrou alguma coisa? Augusto entregou a carta. Caio leu em silêncio. Então Henrique estava falando a verdade. Só metade. Como assim? Augusto pegou outra folha. Era uma anotação curta, escrita por Antônio. Henrique sabe do acordo. Se eu não seguir concluir, ele precisa garantir a devolução a Rafael. Caio levantou os olhos. Henrique sabia. Sabia de tudo. Então por que deixou isso enterrado? Augusto guardou a carta. É isso que eu vou perguntar. Caio cruzou os braços. Você não pode ir sozinho. Não vou. E não pode transformar isso numa briga de família. Augusto olhou para ele. Também não vou. Tá mentindo. Um pouco. Caio soltou o ar. Pelo menos melhorou. Na casa de Marina, Helena acordou cedo. Não sabia nada da carta encontrada por Augusto, mas sabia da mensagem. Pergunte a ele por que Antônio Valença pagou seu pai para desaparecer. Ela passou quase uma hora olhando o celular antes de contar para Marina. Quando finalmente mostrou, Marina não tentou interpretar. A gente liga para o Augusto. Agora? Agora Augusto atendeu no primeiro toque. Helena foi direto. Seu pai pagou meu pai para desaparecer? Silêncio. Marina fechou os olhos. Augusto respondeu. Eu descobri uma coisa essa noite. Responde sim ou não. Sim. Meu pai fez um acordo com o seu. Helena apertou o aparelho.
Então era verdade. Parte. Você sempre fala parte, porque alguém está usando pedaços verdadeiros para fazer você acreditar numa história inteira. Helena ficou calada. Seu pai fez alguma coisa errada. Pelo que eu encontrei, não. Então por que aceitou dinheiro? Augusto olhou para a carta sobre a mesa. Porque meu pai pediu tempo para corrigir uma fraude que podia destruir muita gente. Rafael aceitou ficar fora da empresa por um período. Ele vendeu o silêncio? Augusto demorou. Em parte, sim. Helena engoliu seco. Então ele também errou. Errou. Marina olhou para a menina esperando alguma reação. Helena apenas perguntou: e seu pai? Errou mais. Aquilo fez Helena levantar os olhos. Você fala isso mesmo sendo seu pai? Ser meu pai não muda o que ele fez. Houve uma pausa. E agora? Augusto respondeu. Agora eu vou conversar com uma pessoa que sabia disso desde o começo. Henrique. Augusto ficou surpreso. Como você sabe? Eu ouvi vocês falando ontem. Claro que ouviu. Você fala alto. Já me disseram. Helena olhou para Marina. Eu quero ir. Augusto respondeu na hora. Não. Você falou que a gente decidia junto, dentro do que for seguro. Você usa essa frase quando quer mandar? Augusto apertou a ponte do nariz. Helena, eu não quero entrar na reunião. Quero ficar perto. Marina interferiu. Eu posso levar ela para um lugar separado, com equipe de proteção. Augusto hesitou. Era exatamente o tipo de decisão que ele costumava tomar sozinho e exatamente o tipo de coisa que Helena tinha criticado. Tá, Helena respondeu. Viu? Não doeu. Ainda estou avaliando. A reunião com Henrique aconteceu numa sala neutra. Fora da sede, nada de imprensa, nada de conselho. Só Augusto, Caio, Henrique e uma advogada independente que acompanhava a auditoria. Henrique entrou irritado. Você enlouqueceu. Augusto empurrou a carta de Antônio pela mesa. Lê Henrique não precisou. Reconheceu. Onde achou? Arquivo pessoal. Seu pai não queria isso aberto. Meu pai morreu. Henrique levantou os olhos. Respeita. Augusto ficou imóvel. Eu tô respeitando mais do que você respeitou o Rafael. A advogada pediu calma. Henrique encostou na cadeira. Você não sabe o contexto. Então explica. Antônio estava tentando salvar a empresa. Usando Rafael. Protegendo milhares de empregos. Usando Rafael, Henrique bateu a mão na mesa. E o que você acha que faria? Deixaria tudo quebrar? Augusto não respondeu de imediato. Henrique continuou. Você olha para isso hoje com empresa sólida, dinheiro em caixa e reputação. Naquele tempo, uma denúncia podia derrubar tudo. Bancos fechavam crédito. Sócios fugiam. Funcionário não recebia. Augusto olhou para ele. E a solução era enterrar o direito de um homem, temporariamente. Por 17 anos, Henrique baixou os olhos. Foi o primeiro silêncio verdadeiro. Augusto se inclinou. Meu pai morreu. Você ficou. Henrique apertou os lábios. Maurício ameaçou expor tudo. Então você deixou ele continuar roubando. Eu tentei controlar. Caio soltou uma risada curta. Controlou muito bem. Henrique virou o rosto. Você não estava lá. Augusto falou baixo. Não tenta transformar covardia em responsabilidade. Henrique encarou. Fácil falar. Você tem a mania de achar que sempre existe uma saída limpa. Augusto não respondeu. Porque aquilo, perto demais da verdade, doeu. Henrique continuou. Antônio sabia que você podia ser responsabilizado por estruturas assinadas no seu nome quando era jovem. Ele escolheu proteger você, sem me perguntar. Porque você diria não. Exato. Henrique perdeu a paciência. E talvez você tivesse destruído tudo. Augusto ficou em silêncio por um instante. Depois apontou para a carta. E o que ele salvou? Uma empresa que ficou carregando uma fraude por quase 20 anos. Um amigo que morreu achando que a filha podia perder tudo. Uma criança usada como assinatura. Henrique desviou os olhos. A advogada abriu outro documento. Senhor Henrique, existe ainda a questão das autorizações posteriores à morte de Antônio. Ele ficou rígido. Que autorizações? Augusto empurrou a procuração encontrada no escritório de Maurício. Essa Henrique leu. Essa assinatura é minha, eu sei, mas não nesse documento. Augusto olhou para Caio. Continua. Henrique virou a folha. Isso foi retirado de outro registro. A advogada perguntou.
O senhor consegue provar? Sim. Como? Henrique respirou. Porque eu assinei uma autorização diferente, limitada. Maurício tinha acesso. Augusto ficou parado, essa era a segunda camada. Maurício não tinha apenas explorado o silêncio dos dois homens. Tinha falsificado o alcance de autorizações verdadeiras para fazer todos parecerem cúmplices. Inclusive, Henrique abriu a pasta que trouxera. Eu guardei isso por anos. Entregou uma cópia autenticada de um documento antigo. A assinatura era igual, o texto não. Augusto leu. A autorização permitia apenas manutenção temporária de ativos até revisão do Conselho. Nada de venda, nada de transferência definitiva, nada de uso do nome de Helena. Por que não mostrou isso antes? Henrique respondeu. Porque mostraria que eu sabia da estrutura original. Então você preferiu parecer cúmplice de uma fraude maior a admitir que encobriu uma menor. Henrique não respondeu. A lógica era feia, mas humana e quase parecia racional. Quase, a advogada recolheu os documentos. Isso vai precisar ser periciado. Não significa que o senhor esteja livre de responsabilidade, Henrique assentiu. Eu sei. Augusto levantou. Ainda falta Maurício. Henrique também se levantou. Ele não vai parar, eu sei. Você não entende. Ele não quer mais dinheiro. Augusto parou. Então quer o quê? Henrique respondeu. Que todos nós pareçamos tão culpados quanto ele. Do outro lado do prédio, Helena esperava com Marina. Quando Augusto entrou, ela se... e Henrique sabia de parte. Ele roubou? Ainda não dá para dizer isso. Você sempre fala isso. Porque é verdade, Helena cruzou os braços. E Maurício? Continua sendo o centro. Então pegaram ele? Augusto não respondeu. Helena entendeu. Ainda não. Ainda não, ela fez uma careta. Vocês adultos são muito lentos. Concordo. A lentidão durou mais 3 dias. Nesse tempo, Augusto perdeu a primeira batalha importante. O Conselho determinou seu afastamento temporário da presidência executiva até a conclusão de uma etapa da auditoria Lença. Não porque acreditassem que ele fosse culpado, porque a ligação pessoal com Helena, Antônio, Rafael e Henrique tornava impossível continuar no comando sem contaminar decisões internas. Augusto recebeu a notícia numa sala vazia. Não discutiu, não ameaçou ninguém. Ensinou quando saiu. Caio perguntou. Tá bem? Não. Quer fingir que tá? Também não. Em casa, Helena viu a notícia na televisão. Augusto tinha perdido temporariamente o cargo. Ela desligou. Quando ele chegou, encontrou a menina sentada no degrau da varanda. Foi por minha causa? Não. Foi por causa dessa história. Isso é diferente. Você perdeu seu trabalho? Augusto sentou ao lado, temporariamente. Você tá bravo? Bastante. Comigo? Para de perguntar isso. Helena ficou séria. Então responde direito. Augusto olhou para frente. Eu tô bravo porque achei que podia controlar tudo. Não podia. Eu avisei, ele virou o rosto. Você tem 9 anos. E você é teimoso. Também, Helena ficou alguns segundos quieta. Se eu desistir do dinheiro, acaba? Augusto olhou para ela. Não. Por quê? Porque não é só sobre dinheiro. Então sobre o quê? Sobre alguém ter usado seu nome. Sobre seu pai. Sobre meu pai. Sobre Sônia. Sobre Henrique. Sobre todo mundo que achou que esconder uma coisa ruim fazia ela desaparecer. Helena mexeu no cadarço. E se eu não quiser ser dona de nada? Você não precisa decidir agora. E você? Eu também? Não. A menina olhou para ele. Então a gente tá perdido. Augusto sorriu. Um pouco foi a primeira vez que ele admitiu aquilo sem vergonha. Naquela noite, chegou a mensagem que mudaria o rumo. Sônia queria falar com Helena, não para pedir guarda, não para negociar. Queria entregar uma coisa. A equipe responsável pelo caso autorizou um encontro supervisionado. Helena decidiu ir, Augusto foi junto. Sônia entrou na sala menor do que Helena lembrava, sem roupa elegante, sem maquiagem, sem arrogância. Mas ainda era Sônia. Sentou do outro lado da mesa. Helena não falou primeiro. Sônia apertou as mãos. Você cresceu em poucos dias, Helena respondeu. Não. A madrasta abaixou os olhos. Fui eu que fiquei menor. Augusto permaneceu a alguns metros. Sônia olhou para ele. Eu não vim falar com você. Ótimo, Helena perguntou. Por que você me vendeu?
Sônia fechou os olhos. Porque eu queria que você sumisse. A resposta foi tão direta que Augusto quase interferiu. Helena não deixou. Por quê? Porque toda vez que eu olhava para você, eu lembrava que Rafael deixou tudo pensando em você. Eu era criança, eu sei. Você sabia naquela hora. Sônia apertou os dedos. Sabia, Helena ficou imóvel. Então não foi Maurício. Sônia levantou os olhos. Ele me empurrou, mentiu, me usou. Mas aquela decisão foi minha. Silêncio. Você me odiava. Sônia respirou pela boca. Às vezes eu dizia para mim mesma que odiava. Era mais fácil do que admitir que eu tinha inveja de uma criança. Helena olhou para a mesa, Sônia continuou. E eu queria que você dependesse de mim. Quando percebi que o dinheiro podia ficar no seu nome, fiquei com medo de você crescer e me expulsar da vida que eu achava minha. Helena levantou a cabeça. Então você tentou me expulsar primeiro. Sônia não conseguiu responder. Foi Helena quem completou. Por R$ 100. Sônia cobriu a boca. Dessa vez, Augusto não viu arrependimento bonito. Viu vergonha, que era menos confortável. E talvez mais real. Eu trouxe uma coisa, Sônia disse. Tirou um pendrive do bolso. Colocou sobre a mesa. Maurício me mandou guardar isso meses atrás. Eu nunca abri, Augusto se aproximou. O que tem aí? Gravações. De quê? Conversas dele com Henrique, com Rafael. Com Antônio, Augusto ficou imóvel. Por que não entregou antes? Sônia olhou para Helena. Porque achei que podia usar para negociar. Helena soltou um riso sem humor. Claro, Sônia baixou a cabeça. Eu sei, Helena não pegou o pendrive. Você quer que eu te perdoe? Sônia demorou. Queria. Não vou. Sônia fechou os olhos. Helena continuou. Talvez um dia eu pare de pensar nisso. Mas não é a mesma coisa. A madrasta sentiu. Eu sei. Helena se levantou. E não me chama de filha. Sônia levou a mão ao rosto. Tá, Helena caminhou até a porta. Antes de sair, virou. Meu pai gostava de você? Sônia olhou para ela. Gostava. Então você também perdeu ele. Sônia apertou os lábios. Perdi? Helena respondeu. Eu perdi mais? Saiu. Foi a última frase que Sônia ouviu dela naquele dia. O pendrive mudou a investigação. Não por trazer uma solução mágica, mas porque confirmou o padrão. Maurício gravava todo mundo. Guardava conversas. Recortava frases. Usava segredos como garantia. Numa das gravações mais antigas, Antônio dizia claramente que a participação de Rafael deveria ser devolvida. Em outra, Rafael exigia que Maurício se afastasse da gestão. Numa terceira, Maurício ameaçava Henrique. Se isso cair, ninguém vai acreditar que só eu sabia. Caio ouviu 2 vezes. Ele nunca quis sair limpo. Augusto respondeu. Queria afundar todo mundo junto. A localização de Maurício veio por um erro dele próprio. Durante anos, ele evitou usar contas pessoais, mas, pressionado, entrou num arquivo remoto a partir de um dispositivo antigo já associado ao escritório. A investigação conseguiu restringir a busca. Maurício foi localizado numa propriedade alugada no interior. A prisão não aconteceu diante de câmeras. Não houve perseguição. Não houve tiro. Quando entraram, ele estava sentado à mesa, esperando. Augusto não estava presente. Escolheu não estar. Dias depois, porém, recebeu autorização para uma conversa supervisionada ligada à entrega de documentos empresariais. Maurício entrou sorrindo. Então o príncipe perdeu o trono. Augusto permaneceu sentado. Temporariamente. Todo mundo fala temporariamente quando perde alguma coisa. Você entende? Maurício riu. Veio me culpar? Não preciso. Seu pai precisa mais. Augusto não reagiu. Maurício inclinou a cabeça. Antônio criou o terreno. Eu só aprendi a plantar. Bonita frase. Verdadeira. Quase Maurício estreitou os olhos. Augusto colocou uma cópia da carta sobre a mesa. Você mentiu para Sônia. Mentiu para Henrique. Mentiu sobre Rafael. Mas sua melhor mentira foi fazer todo mundo acreditar que você só estava aproveitando um erro antigo. Maurício perdeu parte do sorriso. E eu tava, não. Você começou antes. Augusto colocou outro registro. A primeira alteração foi feita enquanto meu pai ainda tentava corrigir a estrutura. Maurício não tocou no papel. Então? Então você não encontrou uma fraude pronta. Augusto se inclinou. Você sabotou a correção, o silêncio mudou. Era o último espinho.
Maurício não tinha apenas usado a covardia dos outros. Tinha percebido que Antônio queria devolver as ações e, por isso, acelerou alterações para tornar o caminho de volta mais difícil. Ele transformou o medo de Antônio em armadilha, a omissão de Henrique em escudo, a ambição de Sônia em ferramenta e Helena em assinatura. Maurício riu baixo. E daí? Daí que você passou 20 anos dizendo para si mesmo que só fez o que homens mais ricos já faziam. E não fazem? Fazem. Maurício pareceu satisfeito. Finalmente. Augusto continuou. Só que você precisava acreditar nisso para não admitir que fez tudo porque odiava trabalhar ao lado de gente que tinha o que você queria. O sorriso desapareceu. Cuidado. Meu pai tinha poder. Rafael tinha confiança. Henrique tinha acesso. Você tinha competência. Maurício apertou a mandíbula. Eu fiz aquela empresa funcionar. Fez. Antônio não sabia metade do que acontecia. Pode ser. Rafael era um moralista. Talvez. Henrique era covarde. Concordo. Maurício se inclinou. Então não vem posar de diferente. Augusto ficou quieto, depois respondeu. Eu não sou diferente porque sou melhor. Maurício esperou. Sou diferente porque estou disposto a perder alguma coisa para corrigir. Aquilo acertou. Maurício recostou. Vamos ver por quanto tempo. A conversa terminou ali, o destino legal de todos levaria tempo. Henrique permaneceu afastado do conselho enquanto sua responsabilidade era analisada. Sônia respondeu pelos atos que admitira, colaborando com a investigação sem receber qualquer promessa de perdão. Maurício enfrentaria acusações ligadas às fraudes financeiras e falsificações. O patrimônio de Helena passou por uma revisão independente. Meses depois, os primeiros resultados foram apresentados. A participação de Rafael era real. O valor final ainda dependeria de cálculos e acordos societários, mas ninguém discutia mais uma coisa. Helena era a herdeira legítima de uma parcela enorme do patrimônio ligado ao grupo Valença Augusto. Já reintegrado à presidência, depois de uma etapa da auditoria, levou os documentos até ela. Helena estava fazendo o dever de matemática. Tenho uma notícia. Se for de dinheiro, espera. Augusto parou. Você está fazendo conta. Por isso mesmo, ele sentou. Tá. 5 minutos depois, Helena fechou o caderno. Agora Augusto explicou. Ela ouviu tudo. Quando terminou, perguntou. Então eu sou rica. Tecnicamente, você tem um patrimônio grande protegido até poder administrar. Dá para comprar brigadeiro? Augusto olhou para ela. Ainda nisso? É uma medida boa. Dá mais de 1.000. Helena, ela riu. Augusto também. Depois a menina ficou séria. E a casa do meu pai continua sua. E minhas coisas? Algumas foram recuperadas. A mochila já está comigo. Eu sei. Helena passou a mão no tecido azul. Essa é a mais importante. Augusto assentiu. Ela olhou para ele. Eu posso ficar aqui? A pergunta pegou Augusto desprevenido. Aqui onde? Com você, ele não respondeu de imediato. Helena franziu a testa. Você vai fazer aquela coisa de adulto? Qual? Ficar pensando numa resposta bonita. Augusto soltou uma risada. Tava, então não faz? Ele olhou diretamente para ela. Quero que você fique. Helena assentiu. Tá, mas existem processos, acompanhamento, decisões que não dependem só de mim. Eu sei. E eu não vou fingir que substituir seu pai. Eu sei. E, Augusto, o quê? Para ele parou, Helena puxou o caderno de volta. Você fala demais quando está nervoso. Augusto sorriu. Também já me disseram. Ela começou a escrever. Depois levantou os olhos. Você ainda tem aquela nota de 100? Augusto ficou confuso. Não. A Sônia ficou com ela. Verdade. Helena pensou. Melhor. Por quê? Porque foi o dinheiro mais caro que ela já ganhou. Augusto não respondeu. Não precisava. Meses depois, Helena voltou à escola. Não como a menina vendida por R$ 100, nem como a herdeira de centenas de milhões. Só como Helena. A mochila azul continuava nas costas. Augusto foi buscá-la numa tarde, sem motorista, sem terno, sem barba falsa. Quando ela entrou no carro, perguntou. Você está parecendo normal hoje. Obrigado, eu acho. Foi elogio. Com você nunca sei. Ela colocou o cinto. Marina falou que você tem entrevista amanhã. Tenho. Vão perguntar de mim? Provavelmente. Não fala meu dinheiro. Não vou.
Nem dos R$ 100. Augusto ligou o carro. Também não. Helena olhou pela janela. Fala só que você me conheceu num terminal. E depois? Ela pensou. Depois fala que eu te dei trabalho. Augusto riu. Isso eu consigo provar. Helena virou para ele. E você também me deu. Justo o carro saiu. Não havia uma família perfeita ali, nem um final que apagasse o que tinha acontecido. Sônia não virou uma boa pessoa só porque admitiu a verdade. Henrique não deixou de ser responsável pelas escolhas que fez. Antônio não foi transformado em herói depois de morto. E Augusto não consertou tudo porque tinha dinheiro. Mas Helena deixou de ser uma peça que os adultos moviam. Foi isso que mudou. Se essa história ficou com você, me conta qual momento mais te marcou. Quando Helena descobriu que tinha sido usada pela própria madrasta. Quando Augusto admitiu que o pai dele também tinha errado. Ou quando Helena olhou para Sônia e decidiu que ouvir um pedido de perdão não significava voltar a confiar. E me diz também de onde você está assistindo e que horas são aí. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir hoje que dignidade não tem preço. E deixa o like para mais gente conseguir encontrar essa história.